Estaria o mundo à beira de uma crise do crédito que poderia afetar empresas, empreendimentos imobiliários e gerar um efeito cascata? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, seus capitalistas. Te convido a assistir até o final, porque a gente vai trazer vários indicadores aqui para entender esse contexto. E, claro, entendendo esse contexto, a gente consegue aí maximizar o nosso retorno lá nos nossos investimentos, investindo antifrágil, investindo com convexidade. Beleza, pessoal? Antes, eu quero fazer uma introdução bem interessante aqui, porque aqui nesse canal, pessoal, a gente fala de oportunidades, certo? O nosso foco aqui do canal é falar sobre oportunidades. E a gente foca muito nos ciclos econômicos, porque é o meu top-down. É onde eu faço ali a minha principal análise para entender o contexto. Por quê? Porque eu gosto de surfar os grandes ciclos. Um day trader, por exemplo, ele vai usar a análise gráfica de curto prazo para identificar oportunidades. Como eu gosto de surfar grandes ciclos, aí eu olho primeiro para a macroeconomia e depois para a análise gráfica. Então toda essa visão contextual que eu trago para vocês aqui no YouTube, que eu aprofundo lá nos meus treinamentos, como por exemplo o Clube dos Capitalistas, ela é voltada para essa análise contextual macro, olhando para a economia. E qual que é a base de tudo? A base de tudo, pessoal, é você plantar e você colher. Porque se você não colhe os frutos, assim como na agricultura, você plantou e não colheu, esse fruto vai cair e vai apodrecer. Então, eu observei que se eu dominasse o ciclo, se eu plantasse e colhesse de tempos em tempos, e claro, tivesse indicadores que me apontassem a estação de plantar e a estação de vender, de realizar lucro, eu poderia maximizar os meus retornos. Então, essa que é a grande jogada, pessoal. E quais são os momentos de você plantar? São os momentos da depressão, que eu acredito que a gente ainda não viveu com base na minha leitura contextual. Os momentos da depressão, os momentos de contração, de recessão, são as grandes oportunidades de entrada. E os momentos onde a gente vai multiplicar o nosso capital, onde a gente vai ver as sementes se tornando frutos, são os momentos de crescimento. Então, basicamente, pessoal, nós temos momentos de crescimento, de estagnação da economia, de recessão, a depressão e depois nós temos a recuperação. Esses movimentos, pessoal, são naturais, acontecem de tempos em tempos, geralmente de décadas em décadas. Por isso, pessoal, que eu digo que nós estamos diante de uma grande oportunidade. E talvez, se você deixar passar essa oportunidade, talvez você só vai conseguir ver uma igual daqui a 10 anos ou mais. Então, essa é a grande oportunidade de você saber exatamente aonde se posicionar para mudar de patamar financeiro. Porque é no momento de expansão que a gente ainda vai ver acontecendo, que dura aí 8, 10 anos, né? É aí que você tem a possibilidade de realmente mudar de patamar cabulosamente, multiplicar seu capital em 5, 10 vezes, né? Então essa que é a grande jogada. E a gente está muito próximo desse movimento. Então não deixa passar essa oportunidade, seu capitalista. Não deixa passar. Porque esses eventos são cíclicos. Nesse canal, parece que a gente é pessimista, mas não. A gente só está lendo o contexto que os indicadores nos apontam. Só isso. Eu não faço torcida, nada disso. A gente faz um estudo aprofundado em indicadores da economia, certo? Para surfar os ciclos econômicos, ok? Então essa que é a grande jogada. Oportunidades já estão surgindo, acredito que mais oportunidades ainda vão surgir, então fiquem espertos, busquem o conhecimento e não deixem essas oportunidades passarem. Porque é a oportunidade de você, com tranquilidade, surfar um grande ciclo, e é nesses grandes ciclos que a gente consegue mudar de patamar, tá bom? Muito bem. Então vamos compartilhar a tela aqui. Antes da gente cair para dentro do conteúdo casca grossa, tem um convitinho rápido. Olha só nosso amigo Jean falando, essa atualização tá top. Gabriel, que é a atualização que o nosso amigo Jean tá falando aqui para os capitalistas? Essa aqui, pessoal, a atualização da minha carteira. Os alunos do clube têm acesso à minha carteira na prática, pessoal. Você pode se tornar um aluno com 50% de desconto até amanhã, até domingo. Tá rolando o cupom QUARTOU, certo? Cupom QUARTOU vai te dar 50% de desconto para entrar no clube, mas apenas até domingo. Então, poucas horas para você entrar no clube e aprender a fazer a leitura de cenário, a leitura econômica, para você aprender e saber quais indicadores que eu uso para fazer essa leitura. Então, tá tudo mastigadinho lá. Mas para você entrar com desconto é só até amanhã. Então não perde essa. E lá também no clube eu vou te mostrar a minha carteira na prática. Eu abro o que eu estou fazendo em tempo real. Eu não fico só falando aqui não. Eu tenho meu dinheiro skin the game, em risco, e mostro tudo lá para os alunos. Beleza, pessoal? Muito bem. Tá feito o convite, links aí na descrição. Mas vamos cair
para dentro aqui sobre essa possibilidade de uma crise de crédito. E poderia ser isso, né, pessoal, o estupim para uma grande correção nos mercados e uma grande oportunidade de exposição aí em ações, em criptomoedas, em commodities. Diversos setores abririam grandes oportunidades para quem está preparado nesse momento, certo? Então olha só, à beira de uma crise de crédito, fevereiro teve o crescimento mais lento do cartão de crédito em 2 anos. Isso, pessoal, me aponta também que as pessoas estão começando a perder o poder de compra, estão começando a gastar menos. E é isso que vai levar à queda da terceira peça que a gente comenta aqui no canal e aprofunda também lá no treinamento, tá? Então, uma coisa está ligada à outra. A gente trouxe essas metodologias, né, essas alusões às peças de dominó, essas alusões a plantio, né, hora de plantar, hora de colher e tal, para facilitar o entendimento. Porque o meu objetivo é que você também faça acontecer, certo? O meu objetivo é fazer com que o complexo, que economistas complicam, fiquem digeríveis, né, e palatáveis para vocês, tá bom? Então por isso que a gente faz essas brincadeiras, essas analogias, para ficar mais fácil o entendimento da ordem que as coisas vão acontecendo. Porque quando você domina a ordem que as coisas vão acontecendo, aí fica mais fácil de você ter previsibilidade. Você consegue se preparar para os movimentos e até aproveitar esses movimentos, né? Quando você sabe o que fazer, é aí que moram as grandes oportunidades. E aí, pessoal, a gente vê o Jamie Dimon falando, né, que essa corrida bancária em andamento é a experiência de quase morte de inúmeros bancos regionais que forçarão aí os bancos pequenos e médios a restringirem ainda mais os empréstimos. Então, pessoal, com essa crise bancária que está acontecendo, né, é isso que pode fazer o crédito secar. E o Jamie Dimon tá falando bastante sobre isso aí ultimamente. Então, uma questão interessante é que padrões, tá? Padrões à medida que entram no modo de sobrevivência, paralisando efetivamente todas as novas emissões de empréstimos e levando as economias dos Estados Unidos a uma queda livre. Aí ele lembra, né, que 70% do PIB dos Estados Unidos vem do consumo e a maior parte do que deriva da criação, que é, né, o que deriva da criação dos novos créditos. Então, se o consumo começa a cair, isso vai afetar justamente o PIB, é isso que vai levar a uma recessão. Por isso que a gente olha tanto essas questões, né? E ele também lembra, pessoal, que os bancos com menos de 250 bilhões de dólares em ativos são responsáveis por aproximadamente 50% dos empréstimos. Então, os pequenos e médios bancos, eles têm uma importância muito grande nos Estados Unidos, porque lá os bancos não são tão concentrados como aqui no Brasil, certo? Então esses bancos, pessoal, que estão apresentando problemas, que estão tendo que solicitar liquidez lá para o Fed através da janela de desconto 2.0, que a gente já comentou aqui no canal, então isso representa um risco para o sistema de crédito que pode levar em risco aí a economia global de maneira geral, né, pessoal? Porque se esses bancos começam a ficarem mais restritos para a questão de empréstimos, como que essas empresas vão rolar as dívidas? Como que essas empresas vão crescer? Se o juro está aumentando, como é que essas empresas vão melhorar as margens de lucro, sendo que o custo da dívida delas aumenta? Então é essas reflexões que a gente busca trazer para vocês, pessoal. O meu objetivo não é tacar o terror em ninguém, mas mostrar que, pelo contexto que nós estamos vivendo, talvez as grandes oportunidades ainda estão se abrindo, tá bom? Então olha só, os bancos com menos de 250 bilhões de dólares em ativos são responsáveis por aproximadamente 50% dos empréstimos comerciais e industriais dos Estados Unidos, 60% dos empréstimos imobiliários residenciais, 80% dos empréstimos imobiliários comerciais e 45% de créditos ao consumidor vem então desses bancos menores. E com os principais segmentos da economia sem linhas de crédito de financiamento, o PIB encontrará um colapso, pessoal. Então, eles falam, né, que os Estados Unidos podem entrar em uma espiral de recessão, exatamente como ordenou o Fed de combate à inflação, né? Então, como a gente fala aqui no canal, né, pessoal? O grande problema não é o combate à inflação, mas a consequência desse combate à inflação. Para se combater essa inflação que continua persistente e vai fazer o Fed ainda manter esses juros elevados, é preciso aumentar juros, é preciso fazer esse drenar da liquidez. Então, é claro que existem consequências por trás disso, certo? São consequências cíclicas.
muita sujeira foi criada e agora essa sujeira vai ter que ser limpa. Essa que é a grande jogada. Não existem motivos, grandes motivos para você se preocupar. Apenas se prepare, porque são oportunidades que aparecem de tempos em tempos, beleza? Então, a demanda por empréstimos caiu, seus capitalistas. Olha só. Linkem, né, o que eu estava falando anteriormente, do consumo ser 70% do PIB americano. Aí olha só, a demanda por empréstimos caiu pelo 5º período consecutivo, já que os banqueiros, na pesquisa de março, relataram uma piora na atividade comercial. Os volumes de empréstimos caíram, impulsionados em grande parte por uma forte contração nos empréstimos ao consumidor. Os padrões e prazos de crédito continuaram a se restringir acentuadamente. E aumentos acentuados nos preços dos empréstimos também foram observados durante o período do relatório, pessoal. Alguns contratos citaram o declínio da confiança do consumidor devido à recente instabilidade financeira como uma preocupação. 70%, gente. 70% do PIB dos Estados Unidos é consumo. Se os consumidores estão perdendo a confiança e vão parar de consumir, isso vai afetar a peça 3, que já começou a cair. Eu acredito que ainda vai continuar caindo e empurrando a peça 4. Ou seja, os balanços das empresas são a peça que o mercado vai ficar de olho agora, porque elas vão começar a sentir a recessão que está se instalando. Vamos começar a sentir nesses balanços agora do primeiro trimestre e devem continuar sentindo aí no segundo trimestre, quem sabe até o terceiro trimestre, quando vai se oficializar essa recessão. Pelo menos é o meu palpite, baseado na leitura dos indicadores, certo? Então, fiquem de olho aí nesse contexto, porque é observando o contexto, como eu falei lá no início do vídeo, que você vai entender como gerenciar a sua carteira. Quais ativos que você vai se expor. Você precisa saber quais ativos que se beneficiam em cada momento do ciclo. Se você não sabe disso, cara, você acaba deixando dinheiro na mesa, você acaba aí se concentrando, né, em alguns ativos e pode acabar aí até entrando em ruína. Então, saber diversificar nesse momento e gerenciar risco é muito importante, para que você não se arrebente, né, seu capitalista? Então, olha só o cenário que a gente está entrando, né? Parece muito claramente um cenário de recessão. E a gente vai seguindo aqui, então, para compreender agora a questão que eu acredito que vai ser o grande pepino daqui para frente, certo? É um pepino que está sendo pouco falado, certo? Mas que a gente não pode deixar aí cair despercebido, tá bom? Muito bem. Os americanos, tá? A gente está falando da maior economia do mundo, não podem pagar as suas hipotecas, pessoal. Então, conforme o crédito vai ficando mais caro, e as pessoas vão perdendo poder de compra por conta da inflação, é uma mistura tóxica, então as pessoas vão começando a ter problemas em pagar as suas dívidas. O preço das casas estava subindo e tudo mais, e chega um momento que essa bolha precisa estourar, né? Essa bolha que é geralmente estimulada por conta de crédito barato, crédito zero, né, como era até há poucos tempos, agora precisa ser estourada, né? Então, olha só, os americanos não podem pagar suas hipotecas. A relação dívida-receita nas hipotecas da Federal Housing Administration atingiu 44% em 2022. Maior porcentagem de sempre, até maior do que lá na crise imobiliária de 2008, os capitalistas. Olha só. Então atingiu 44% aí, maior do que o pico da crise imobiliária em 2008. Ainda maior, então, é onde muitas inadimplências, né, muitas inadimplências e execuções hipotecárias chegando para proprietários de casas de baixa renda, né? Então, é isso geralmente que faz a bolha estourar, quando essas propriedades forem executadas e forem a leilão. Aqui a gente tem uma bolha, pessoal, que aí sim está muito despercebida pela galera, que é a bolha do setor comercial. A gente vem falando sobre o calote das hipotecas de imóveis comerciais nos Estados Unidos, certo? Isso, pessoal, afeta bancos, afeta fundos de investimento, é um efeito dominó. A gente já começa a ver empresas demitindo, a gente já começa a ver empresas tendo perda nos lucros. Aqui no Brasil, recentemente eu falei sobre fundos imobiliários trancando saques, a gente já vê isso lá fora, então tá tudo aí na nossa cara para quem quiser ver o que está acontecendo, pessoal. Por isso que eu não tô falando para você sair de tudo e correr para as colinas, nada disso. Mais que você pense em gerenciar risco e entender melhor o contexto
em que você está exposto, né, pessoal? Mas, claro, para que você possa tomar aí as suas próprias decisões. Então, aqui, o que esse indicador está me falando, Gabriel? A gente vai aprofundar agora. Aqui, pessoal, a gente está falando sobre os escritórios, a vacância dos escritórios, né? É a disponibilidade, então, desses imóveis. E o que a gente vê de 2020 para cá é a vacância aumentando. Ou seja, muitos proprietários desses imóveis, ou fundos que eram proprietários desses imóveis, estão amargando aí grandes prejuízos. Por quê? Porque muitos desses caras faziam financiamentos para comprar esses imóveis, pensando em alugar, certo? E o que aconteceu? Eles compraram imóveis de milhões e milhões de dólares e não estão tendo retorno, porque esses imóveis estão vazios. Só que ao mesmo tempo, esses caras têm que pagar as hipotecas desses imóveis que estão subindo de preço porque o juro está subindo. Então, ao mesmo tempo que o custo da dívida desses imóveis aumenta, você tem o problema que não está entrando dinheiro, cara. E por isso que a inadimplência hipotecária de imóveis comerciais está aumentando lá nos Estados Unidos. A gente já falou há muitos meses atrás sobre isso e parece que o problema vai cada vez aumentando mais. E aí como é que fica quando essa inadimplência começar a afetar aí os bancos, pessoal? Ou esses imóveis forem a leilão, como é que vai ficar essa situação, né? Então a gente precisa observar esse contexto aí para entender que talvez as coisas não sejam um mar de rosa como muitos acham, tá bom? Então muito legal você acompanhar esses indicadores aí e entender o contexto, certo? Porque parece que o contexto que nós estamos vivendo, como eu falei lá no início do vídeo, é de contração, é de recessão. E as grandes oportunidades surgem na depressão, certo? Esse é um indicador simplificado. Claro que a gente aprofunda muito mais aqui no meu treinamento. Você que quiser fazer parte, tá feito o convite aí. A gente já falou bastante, né, sobre os módulos. Se você quiser ver tudo aqui, pessoal, o link tá aí na descrição, tá? Cai pra dentro aí. Entra lá no grupo do Telegram para trocar ideia com a gente, tá bom? O acesso é vitalício, só clicar em comprar agora, o acesso é vitalício. Usou o cupom QUARTOU, em comemoração aí à quarta peça que a gente antecipou que iria começar a cair e já está caindo. A última peça começou a cair, se agiliza aí, que talvez você perca a oportunidade de surfar o ciclo com a gente. Usando o cupom QUARTOU aqui embaixo, você ganha 50% de desconto, pode parcelar em até 12 vezes no cartão, fica 74 pilas por mês aí, e o acesso é vitalício, beleza? Tá feito o convite? Lá no módulo 6, ó, para quem quer ver as atualizações da minha carteira, é aqui no módulo 6, pessoal, aqui no módulo 6, e já está disponível também essa última atualização aqui do dia 6/4, tá? Eu esqueci de atualizar de novo a página de vendas aqui, mas já está disponível lá a atualização para vocês. Beleza, pessoal? Finalizamos por aqui. Uma feliz Páscoa. Acredito que amanhã sai mais um vídeo aí, mas não sei se vai sair. Então fica aí o último aviso do clube. Últimas horas, amanhã domingo a gente vai encerrar o cupom de desconto QUARTOU, certo? Então não perde tempo, cai para dentro, porque na próxima vez que a gente for lançar o clube ele vai subir de preço. Então aí é uma oportunidade que a gente está dando. Link está aqui na descrição. Não esquece de usar o cupom QUARTOU para garantir os seus 50% de desconto no clube, tá bom? Cai para dentro, busca o conhecimento, que eu tenho certeza que isso vai mudar a forma de você investir. E outra, os alunos do clube e os membros vai ter o nosso churrascão. Porque o momento agora que a gente está vivendo é o momento de semear. A gente passou por 2022 por um momento de preparação da terra. Agora a gente vai começar a semear para colher os frutos lá para 2025 e 2026. E esse período que a gente vem passando de 2022, 2023 e vai passar em 2024 são períodos chatos, árduos, de muito trabalho, mas que serão recompensados mais à frente. Lá para 2025, 2026, a gente vai começar a colher os nossos frutos que a gente vai plantar agora. Quanto antes você começar a se preparar e plantar, mais você vai colher à frente, mais você vai ser recompensado. Essa é a grande jogada. E agora os capitalistas que caminharem comigo nessa jornada, a gente vai comemorar, a gente vai brindar lá para 2025, 2026, no nosso churrascão de alunos do Clube dos Capitalistas e Membros, tá bom? Então, cai pra dentro aí, link tá aí na descrição, aproveita o descontão e a gente se vê na próxima, seus capitalistas. Um forte abraço, tchau, tchau.